você sabe a diferença de uma licitação por item ou uma licitação por lote? Bem, então vamos lá. Essa questão está ligada ao que nós chamamos de parcelamento obrigatório do objeto. Inclusive, o Tribunal de Contas da União tem uma súmula, que é a súmula 247, onde o Tribunal de Contas da União ele é muito taxativo, que a regra geral, a obrigatoriedade, é sempre pelo parcelamento daquele objeto em quantos itens forem possíveis, de forma a possibilitar o maior número de interessados participando daqueles itens daquela licitação. Então vamos lá. Quando a gente fala que uma licitação é por item, significa que cada item é uma licitação individual. Cada item tem vida própria. A única coisa que nós fizemos foi juntar todos os itens no mesmo procedimento, no mesmo edital, para fazer o julgamento no mesmo dia. Então vamos supor, nós vamos fazer a compra de computadores e impressoras. E aí a gente coloca no nosso edital item 1, computadores, e item 2, impressoras, possibilitando que os fornecedores, se quiserem, participem apenas do item 1, ou, se preferirem, participem apenas do item 2, ou ainda, se preferirem, deem propostas para os dois itens, separadamente, item 1 e item 2. Isso significa que a gente pode ter como vencedor do item 1 a empresa A e como vencedor do item 2 a empresa B. Ou ainda pode calhar da mesma empresa vencer os dois itens, mas ela apresentou a proposta separadamente para o item 1 e para o item 2, tá? Essa é a regra geral, essa é a regra que o Tribunal de Contas da União obriga a administração sempre que possível a adotar. Por quê? Porque aí nós temos a possibilidade daqueles fornecedores que só trabalham com computadores participarem da licitação, oferecendo a proposta só para o item de computadores, e aqueles outros que trabalham só com impressoras também participarem da licitação, oferecendo as suas propostas apenas para a venda das impressoras, tá? Quando que a gente vai fazer o contrário? Quando que a gente vai fazer um lote e dentro desse lote incluir as impressoras e os computadores? Ou seja, quando eu faço uma licitação por lote, significa que eu agrupei aqueles itens e uma única empresa vai vencer e será obrigada à entrega da totalidade desse grupo de itens dentro desse lote, tá? Para que eu possa fazer uma licitação por lote agrupando itens, é obrigatório, conforme essa súmula do Tribunal de Contas da União, que eu tenha nos autos do processo uma justificativa técnica ou financeira para fazer esse agrupamento. Então, justificativa técnica, no caso de objetos que não é passível essa divisão, pois se nós fizermos uma divisão permitindo que várias empresas ganhem esses itens diferentes, restaria algum prejuízo àquele objeto, àquele serviço. É o que acontece, por exemplo, em casos de lavanderia hospitalar. Eu não posso permitir que, no caso de serviço de lavanderia hospitalar, várias empresas façam cada uma parte, uma entrega do enxoval, outra lavagem. Por quê? Porque isso pode aumentar muito o risco de proliferação de infecções, surgimento de novas doenças. Então, no caso do objeto específico, lavanderia hospitalar, a gente teria que agrupar todos os componentes daquele serviço num único lote, de forma que uma empresa só vai vencer e vai assegurar a execução daquela composição de itens, daquele lote completo, tá? Agora, se eu não tiver uma justificativa técnica como essa que eu dei exemplo para vocês, eu preciso de pelo menos uma justificativa financeira. Então, pela pesquisa de mercado, eu consigo comprovar que se eu não incluir no mesmo lote essa composição de itens, vai ficar muito mais caro para a administração, vai causar um prejuízo financeiro muito alto para o órgão ou entidade pública, tá? E aí, nesse caso, então, seria a possibilidade da segunda justificativa para sair da licitação por item e fazer uma licitação por lote, tá? Então, muito cuidado, eu só vou utilizar a licitação por lote, ou seja, agrupando vários itens e obrigando que, se o fornecedor quiser participar da licitação, ele apresente a proposta para o lote todo, ou seja, se você ganhar, você que vai ser responsável por executar todos os itens que estão dentro desse lote. Eu preciso de uma justificativa ou técnica ou financeira. Se você não tiver essa justificativa, não há
possibilidade de fazer esse agrupamento. E aí a regra geral é a listação por item. Eu faço quantos itens forem necessários e possíveis para que participem o maior número de empresas competidoras, tá? Bom, quem quiser também saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu acabo sugerindo aqui para que assistam também o vídeo relativo ao fracionamento ilegal de despesa. Então não confundam jamais a questão do parcelamento do objeto, que a gente acabou de explicar no vídeo de hoje, com uma outra conduta que é ilegal, que é ilícita, que é o fracionamento ilegal de despesa. Então, enquanto parcelar o objeto, nós estamos falando dessa licitação por itens, lá no fracionamento nós estamos falando de uma prática ilegal, que é dividir a despesa que vai ser utilizada para adotar uma modalidade inferior, tá? Quando, na verdade, o cabimento era de uma modalidade maior, tá? Então, quem não assistiu, convido para que assistam também o vídeo a respeito do fracionamento ilegal de despesa, para jamais confundir esses dois temas aqui tratados. Muito obrigada!